Saúde é Vida começando e eu já te lembro que você de casa também pode participar do nosso programa enviando sugestão de tema por meio do nosso WhatsApp. É esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Olha só, o programa de hoje vai falar sobre cirurgia bariátrica. A gente sabe que essa é uma cirurgia bastante delicada, mas como será que está a situação de quem precisa fazer uma bariátrica neste período de pandemia? Para explicar como está essa situação, qual a necessidade, quando é preciso fazer com urgência, a gente convidou o médico Admar Concon Filho, que já está aqui na tela comigo. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, médico endoscopista e cirurgião bariátrico. Doutor, antes de começar nosso bate-papo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós é que agradecemos, Viviane, o honroso convite em participar com vocês mais uma vez. Doutor, a gente sabe que neste período de pandemia caiu muito o número de cirurgias eletivas, né? Agora, a bariátrica faz parte da cirurgia eletiva? A cirurgia bariátrica, ela é considerada uma cirurgia eletiva essencial. O que significa isso? Não é uma cirurgia de urgência, você não tem que correr com esse paciente, se você não operar, ele pode ter uma evolução ruim, mas é uma cirurgia que não deve ser postergada, não deve ser adiada, mesmo no período de pandemia. O Conselho Federal de Medicina, ele considera a cirurgia bariátrica como uma cirurgia eletiva essencial e que deve, sim, ser realizada mesmo no período da pandemia. E, doutor, quando a cirurgia bariátrica é necessária? Tem indicação para a cirurgia bariátrica o paciente que tem obesidade por mais de 2 anos, que tentou o tratamento clínico com endocrinologista e não teve sucesso, ele pode até ter emagrecido, mas voltou a engordar, e o índice de massa corpórea, que é o peso vezes a altura, dividido pela altura elevado ao quadrado, quando você calcula o IMC, tem indicação para a cirurgia quem tem o IMC de 40 para cima, ou de 35 para cima, mas já tem alguma doença provocada ou agravada pela obesidade. Esse paciente, ele tem indicação para cirurgia bariátrica. Ponto. Agora, no período de pandemia, esse paciente, ele deve ser operado. Ele não deve adiar a sua cirurgia por conta da pandemia. E, doutor, nesse período de pandemia, quem precisa de uma bariátrica, essa pessoa ela está mais suscetível, mais sensível à Covid-19? Exatamente. Na pandemia, nós sabemos que os 3 grupos de riscos principais, os mais graves, são os pacientes idosos, as pessoas idosas, aqueles com hipertensão arterial e os pacientes obesos. Então, o obeso mórbido, que tem indicação para cirurgia bariátrica, é muito mais grave ele ficar com o seu peso, com a sua obesidade e correr o risco de contrair a Covid, de contrair a infecção, e ele vai ter uma evolução provavelmente ruim, uma evolução desfavorável. É muito pior e muito mais arriscado ele ficar obeso do que ele fazer a cirurgia bariátrica. Ele precisa, sim, fazer a cirurgia bariátrica, porque num período de 1 mês de pós-operatório, ele já melhora o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico, ele já tem uma redução do peso em torno de 10% do peso inicial. Com isso, ele melhora muito a sua função respiratória. Nós devemos lembrar que o paciente obeso já tem uma dificuldade respiratória muito intensa por conta da própria obesidade. E sabemos que a Covid, ela ataca principalmente os pulmões. E o grande problema do paciente que tem uma evolução desfavorável é precisar de uma UTI, precisar de um respirador por conta de problemas respiratórios. Imagine se ele já tem uma limitação da sua capacidade respiratória provocada pela obesidade. Então, o obeso é muito mais arriscado ele ficar com a sua obesidade do que fazer a cirurgia bariátrica. E, doutor, o que mudou? Como que era feita a cirurgia bariátrica antes da pandemia e agora, com a pandemia, tem alguma diferença na realização no antes, no durante e depois da bariátrica?
Ok. Por conta da pandemia, todas as equipes de cirurgia bariátrica, elas mudaram seus protocolos, tanto no atendimento pré-operatório, no preparo para a cirurgia, quanto no período intra-hospitalar e também no período pós-operatório, no retorno, no acompanhamento. No período pré-operatório, houve um espaçamento das consultas, evitando aglomerações a nível de sala de espera, a nível de consultórios. Todos os consultórios, todos os funcionários, eles foram preparados e todo o ambiente ele é preparado para evitar qualquer tipo de contaminação. Antes do paciente se dirigir à clínica, ele é submetido sobre uma entrevista por telefone para saber se tem algum sintoma suspeito de COVID. Quando ele chega, só é permitido que venha à clínica aquele que não tenha nenhum sintoma sugestivo de COVID. Quando ele chega na clínica, ele é submetido a uma nova entrevista, uma nova abordagem com a enfermeira, que vai ver, checar se ele tem algum sintoma sugestivo de COVID ou não. Em não tendo, e estando com a temperatura normal, e todos se protegendo com máscaras e com barreiras, né, para evitar o contágio, esse paciente entra na clínica para fazer as suas consultas e as suas avaliações. No intraoperatório, houve toda uma mudança a nível de centro cirúrgico para você evitar a contaminação pelo fluxo do ar que você injeta no abdômen. Nós fazemos a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, através dos furinhos, onde você insufla o abdômen com um gás, e esse gás que antes saía do abdômen para a sala, para o meio ambiente, hoje não. Ele é aspirado por uma cânula especial, onde passa por um filtro, e daí você tem diminuição do risco de contaminação desse paciente. Então, nós estamos operando um paciente que, em princípio, não tem COVID, ele faz um teste de exame para ter certeza que não teve a contaminação nessa última semana que antecede a cirurgia. Ele é orientado para evitar aglomerações, para se isolar depois de ter feito o teste, para que ele não se contamine após a realização do exame. E no intraoperatório, é feito todo esse cuidado e a equipe toda está protegida, não só com máscara, mas também com capacetes, com face shield, para evitar qualquer risco de contaminação através do fluxo desse gás que nós utilizamos para insuflar o abdômen. Só para você ter uma ideia, nós tivemos, desde maio, quando nós recomeçamos a cirurgia, no dia 18 de maio, já realizamos em torno de 320 cirurgias. Dessas, nós tivemos 230 cirurgias bariátricas e nenhum desses pacientes teve a contaminação pelo vírus do COVID durante o seu período da internação. Nenhum paciente se contaminou. Assim como ninguém da equipe cirúrgica, também ninguém se contaminou. Então, isso é muito importante. É um cuidado muito intenso, protegendo o paciente e protegendo toda a equipe. Não só a equipe cirúrgica, mas a equipe também a nível do consultório, a nível da clínica. Doutor, quem já teve COVID pode fazer a bariátrica? Pode. O que se recomenda é que depois do COVID você espere um período de até 3 meses, dependendo do grau que foi a sua COVID. Veja, nós vamos esperar 3 meses para aquele paciente que teve um quadro mais grave, que precisou de uma UTI, que precisou de um suporte ventilatório. Aquele paciente que teve um quadro de COVID leve, uma gripe, e depois ele já teve uma melhora, que não precisou nem ser internado, esse paciente, depois de 1 a 2 meses, já pode ser operado. E depois da operação, doutor, de repente essa pessoa pega COVID. Existe um risco maior? Como que é em casos assim? O senhor já viu algum caso assim? Nós ainda não tivemos nenhum caso, mas alguns colegas já tiveram pacientes que, após a cirurgia, tiveram COVID. E o relato desses pacientes é que eles falam: eu tive a COVID e evolui muito bem, porque eu já estava com um peso muito menor do que eu tinha no pré-operatório. Então, a capacidade respiratória dele já estava muito melhor, quase próxima do normal. E o seu sistema de defesa, uma vez que ele emagrece,
A hora que ele emagrece, ele já melhora todo um processo inflamatório que existe na doença obesidade, que a doença obesidade ela provoca uma inflamação generalizada em todo o organismo. Com o emagrecimento, essa inflamação reduz. Esse paciente suporta, então, ou ele enfrenta uma infecção viral com muito melhores condições. E doutor, nessa situação, pandemia, qualquer pessoa que precise fazer a bariátrica pode fazer ou aquelas que têm mais de 60 anos, é melhor esperar mais um pouco? Tem alguma orientação, alguma faixa etária que é melhor deixar para depois ou não? Se no seu hospital você está com uma restrição do número de leitos de UTI para o paciente, aquele paciente que já sabidamente vai precisar de uma UTI no pós-operatório, essa cirurgia deve ser evitada. Então, quer seja um paciente obeso idoso, quer seja um paciente obeso com um problema cardiológico muito grave, que você sabe que ele vai precisar de uma UTI no pós-operatório. E a UTI do seu hospital, ela está já com uma taxa de ocupação muito alta. Esse caso, sim, ele deve aguardar, porque a chance dele precisar de UTI é grande. No entanto, na imensa maioria das vezes, o paciente de cirurgia bariátrica, ele não precisa de UTI, ele interna no mesmo dia da cirurgia e ele vai ao dia seguinte da cirurgia. Então, ele fica no hospital no máximo 36 horas ou até menos do que isso. Com isso, o tempo que ele fica no hospital é muito pequeno, você tentando reduzir ao máximo o risco de uma infecção que poderia acontecer. Mas, como nós já chamamos a atenção, durante todo esse período que nós estamos operando aqui no Hospital Galileu, em Valinhos, eu nunca vi nenhum paciente com Covid, nem no corredor, nem no centro cirúrgico. Por quê? O fluxo desse paciente é completamente separado. O andar que ele fica internado é diferente. A porta de entrada no hospital e a UTI que ele vai precisar é completamente isolada e diferente do fluxo do paciente para uma cirurgia eletiva. Então, em todos esses meses, já quase 10 meses, 9 a 10 meses que nós estamos operando, mesmo durante a pandemia, nós não vimos nenhum paciente com Covid. E nenhum dos pacientes operados teve Covid no intra-hospitalar ou no pós-operatório, e assim como ninguém da equipe também teve. Doutor, assim como o senhor citou o Hospital de Valinhos, eu acredito que vários outros também estão tomando esse cuidado, né? Então, quem precisa fazer a cirurgia bariátrica, o que o senhor recomenda é conversar com o médico, não ter medo de fazer a cirurgia neste momento, principalmente? Exatamente. Hoje, a cirurgia bariátrica realizada por videolaparoscopia, ela é chamada cirurgia minimamente invasiva. A taxa de complicação dessa cirurgia é semelhante a uma cesárea ou uma cirurgia de retirada de vesícula. Ou seja, a taxa de complicação é baixíssima, é mínima. O risco desse paciente é ele ficar com a sua obesidade durante essa pandemia e se contaminar com o Covid estando obeso. Nós já vimos que em UTIs, quando você tem jovens internados em UTIs, que estão em respirador, que estão precisando de ventiladores para uma assistência respiratória, casos graves em jovens, na imensa maioria são jovens obesos. Por conta da obesidade, ele se tornou um grupo de risco mais suscetível e com a chance de uma pior evolução, caso ele tenha a contaminação pelo Covid. E doutor, qual a consequência de deixar para depois a cirurgia bariátrica? Para quem estou com medo, não quero, qual a consequência? Pode ter alguma consequência para ela? Pode, porque veja, a doença obesidade, ela provoca no organismo outras doenças, tipo a hipertensão arterial, o diabetes, a apneia do sono, a insuficiência respiratória e todo aquele processo inflamatório no organismo, além de uma redução do sistema imunológico.
Então, o indivíduo obeso que não opera, ele tem a chance, por conta dessas comorbidades, dessas outras doenças, agravar essas outras doenças, hipertensão, diabetes, apneia do sono e assim por diante. E com isso, ele vai se tornando cada vez um grupo de maior risco para contaminação com o Covid. E doutor, o senhor citou um tipo aí de bariátrica, existem várias técnicas que precisam ser aí selecionadas, principalmente agora nesse período de pandemia? Na realidade, existem duas formas de você abordar a cirurgia bariátrica, ou através dos furinhos por videolaparoscopia, ou a cirurgia que você faz com uma incisão no abdômen, uma cirurgia aberta por laparotomia. Quando você tem a cirurgia aberta, é uma cirurgia que o pós-operatório ele é mais demorado, porque existe uma incisão no abdômen que já por conta da dor, a recuperação é um pouco mais lenta. Quando você faz a cirurgia por videolaparoscopia pelos furinhos, a recuperação desse paciente é muito rápida. Tanto é que o paciente, ele acorda da anestesia, ele já vai para a sala de recuperação anestésica e na sala de recuperação anestésica, ele já começa a fazer exercícios respiratórios e já começa a andar. Então, ele já anda deambular, já vai começar a fazer caminhadas no pós-operatório imediato, já na sala de recuperação anestésica. Então, pode-se dizer que essa técnica que o senhor citou agora é a mais recomendada para este período? Exatamente, sem dúvida, porque você tem uma recuperação mais rápida e você consegue até uma alta mais precoce desse paciente. A cirurgia de laparoscopia, ela é uma cirurgia, seria a cirurgia ainda mais recomendada técnica. A abordagem, a via de acesso seria a mais recomendada. Doutor, para quem está assistindo a gente, precisa fazer uma bariátrica, qual a orientação que o senhor dá com base em todo esse contexto que a gente vive? Perfeito. Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica recomenda a esse paciente que tem indicação para a cirurgia bariátrica, para ele continuar com a sua equipe de cirurgia bariátrica, procure a equipe que ele tem como referência, faça o seu preparo e se prepare e opere o mais rápido possível. Não deixe de operar por conta da pandemia. Faça o preparo normal, com todos os cuidados, usando a sua máscara, evitando aglomerações, faça o seu preparo e faça a sua cirurgia o mais rápido possível. Você vai se beneficiar muito com esse emagrecimento, que já no primeiro mês, é em torno de 10% do peso inicial. Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto, por isso eu queria já deixar convite para o senhor participar de um outro Saúde é Vida e agradecer a sua participação aqui. Viviane, nós estamos à disposição, parabenizamos a vocês por todo o trabalho e agradecemos um honroso convite. Doutor, mais uma vez obrigada pela sua participação. A você de casa também, muito obrigada. A gente volta na próxima edição do Saúde é Vida. Tchau!